Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E olha, o programa hoje tá demais. Não, mas é sério, tá demais mesmo. Tudo porque a gente vai relembrar alguns filmes que eu tenho certeza que você assistiu muito na TV e também alugou direto nas locadoras. Porém, não sabia que era um filme italiano. É, filme italiano. Ficou curioso? Ficou, né? Então, bora comigo? Mas antes da gente começar, deixa eu fazer aquela pergunta que eu faço toda semana. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Bom, amigão, então não perde tempo, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho. Sabe por quê? Porque assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E aproveita, se gostar do programa, no final não esquece de deixar aquele like o quê? Felpudo, é claro! Beleza? Todo mundo sabe que o cinema europeu é conhecido por produzir verdadeiras obras de arte. Sabe aquele tipo de filme que a pessoa vai pro cinema toda intelectual, né, de smoking, assistir um filme que um garoto fica soltando pipa por 2 horas enquanto toma um cálice de vinho e analisa as nuances do cinema? Pois é, esse é o cinema europeu. Claro que o cinema europeu também produziu verdadeiros clássicos que hoje em dia são considerados atemporais. E a Itália não escapa a isso. E alguns exemplos de filmes assim são longa-metragens como, por exemplo, Três Homens em Conflito, feito em 1966 pelo lendário Sergio Leone, com o também lendário Clint Eastwood, que aqui, para mim, fez um dos seus melhores papéis no cinema. Ou então o filme Cinema Paradiso, dirigido por Giuseppe Tornatore, em 1988, e que é apreciado em festivais de cinema até hoje. E claro, a gente não pode deixar de falar na pintura produzida em 1997, que foi o filme La Vita è Bella, um filme de Roberto Benigni que retratou o Holocausto como poucos filmes conseguiram. E é claro que falar bem desses filmes é praticamente chover no molhado. Só que aqui vocês não estão, né, num canal de algum crítico de cinema, vocês estão no Coleção em Ação Show, que é o canal da nostalgia e das coisas obscuras dos anos 80. E é claro que a gente vai falar de outro lado do cinema italiano, aquele lado mais raiz, aquele lado mais sujo que a gente tanto gostava. Não, e quando eu tô falando raiz, é raiz mesmo, aquele barra pesada que deixou a picaretagem italiana conhecida no mundo todo, principalmente para os amantes dos filmes de ação e, claro, quem gosta de filme dos anos 80. Pois é, você pode até não saber ou não tá ligando o nome à pessoa, mas a Itália foi uma das maiores produtoras de filme de terror, de filme de ficção, de filme de aventura e de filmes policiais dos anos 70 e 80. E é claro que a italianada sempre aproveitava a onda de algum sucesso norte-americano da época, ou então arrumavam alguns poucos trocados, uma câmera e algum ator em decadência para poder produzir 1 milhão de obras genéricas, que depois invadiam o mundo em busca do dinheiro alheio. E os italianos sabiam como fazer a coisa. Eles simplesmente pegavam um filme feito lá na terra deles e deixavam o filme com cara de filme norte-americano. E a fórmula era bem básica para isso. O que eles faziam? Eles pegavam 1 ou 2 atores americanos que estavam em decadência na época, pegavam mais um monte de atores italianos, jogavam lá no deserto entre a Espanha e a Itália ou no meio de alguma floresta, faziam um filme em algumas poucas semanas e depois disso simplesmente redublavam o filme todo em inglês, trocavam todos os nomes dos atores italianos por nome de atores americanos, que eu vou dizer, dava inveja nos nomes de atores de filme pornô. A coisa era muito engraçada. E aí você assistia aquele filme achando que ele tinha sido feito lá nos Estados Unidos. Mas calma, pera aí. Falando desse jeito, até parece que eu tô falando mal dos caras. E não é isso. Bem pelo contrário. Os caras eram demais. Já que com muita cara de pau, pouco dinheiro e muito talento e criatividade, os caras produziram milhares de filmes que eu tenho certeza, eu e vocês, vibramos ao assistir durante os anos 80 e que são legais de rever até hoje. Bom, e agora que a gente explicou a fórmula europeia de se fazer filme raiz de verdade, bora relembrar algumas dessas pérolas.
E quem lembra do filme Kerouac, Punhos de Ferro, um verdadeiro clássico dos anos 80 que foi campeão de locação nas locadoras e também de reprise no SBT. E esse filme pra mim é especial por dois motivos. O primeiro deles é que sempre que eu lembro dele, eu também lembro daquelas propagandas do SBT que anunciavam os filmes, né, e diziam pra gente, inédito na televisão. Mais violento que Rambo, mais selvagem que o Exterminador. No Vietnã, ele parte para uma missão suicida: libertar os prisioneiros americanos. Braddock, o Super Comando. O filme que lançou Chuck Norris como o maior rival de Stallone. Próxima sexta, 9h30 da noite, no seu Cinema em Casa. E o outro motivo é que eu lembro que um dia eu fui na locadora junto com meu pai e o meu irmão e ele encontrou esse filme, né, na prateleira. Eu lembro até hoje a cara dele assim, pegando o filme, parecia que tinha acertado na loteria. Ele olhou assim, esse aqui deve ser bom. Sabe aquela expressão que o pai da gente fazia quando achava alguma coisa boa nas locadoras? E eu vou dizer pra vocês, né? Hoje em dia, nada se compara àquelas milhares de capas de fita que quase nunca tinham nada a ver com os filmes, mas que deixavam a gente doido de um jeito único. Diz aí se não era assim pra vocês também. Bom, mas voltando pro filme Punhos de Ferro, né? O Kerouac Punhos de Ferro, que na verdade se chamava Mani di Pietra, feito em 1986, é claro, lá na Itália. E quem foi responsável pela direção do filme foi o diretor Sergio Martino, que era tão talentoso quanto picareta e chamou para o papel principal, no caso, o ciborgue Paco Kerouac, o norte-americano Daniel Green. E aqui ele resolveu aceitar participar do filme, eu acho que para poder reformar a garagem da casa dele. Além dele, outro norte-americano que aceitou a parada foi o canastrão mais gente boa do mundo, John Saxon, que ficou com o papel do vilão. E esse filme se passava no futuro dos Estados Unidos, ou na verdade, em um monte de cenário feito de papelão em algum deserto da Itália. E o filme contava a história do tal Paco, que na verdade era um exterminador contratado para matar um ecologista que estava fazendo campanha contra uma multinacional, sempre elas, né? E ele estava dizendo que ela estava contaminando o mundo, é óbvio, como se uma chuva ácida que estava acontecendo já no começo do filme não deixasse isso bem claro. Só que é claro, como todo bom filme de ação dos anos 80, o tal Paco Kerouac, que era o exterminador, tem uma crise de consciência bem no meio do trabalho e resolve não matar o tal do ecologista. Aí o que acontece? Ele foge e começa a ser perseguido pela tal da corporação. E se você está se perguntando qual era o nome da tal corporação, eu vou dizer, o nome da corporação era Corporação. Só isso, mais nada, Corporação. E daí pra frente, o filme é uma mistura de Falcão, o campeão dos campeões, com direito a caminhoneiros, disputas de braço e tudo mais que tinha no filme do Sylvester Stallone. Além disso, a gente tem uma pitada de O Exterminador do Futuro. Aliás, vou dizer uma coisa, a única cena bem feita do filme, onde o Paco aparece consertando o braço danificado dele, foi feita com material não utilizado do primeiro filme do Exterminador do Futuro. Olha, e nem me perguntem como é que os caras fizeram para conseguir esse material sem tomar um processo do James Cameron e da galera deles, porque todo mundo sabe que o James Cameron é bem cri-cri, né? E os caras simplesmente pegaram todo esse material e jogaram lá no meio desse filme picareta, sem mais nem menos. E eu vou dizer uma coisa, hein? Apesar do Richard Crenna ser ruim de doer como ator, o filme é muito legal e é aquele tipo de filme que eu resolvo, né, assistir de tempos em tempos para conferir se ainda vale a pena. E nessa aí eu já devo ter assistido pelo menos umas 10 vezes só nos últimos 15 anos. E como todo bom filme dos anos 80, esse filme também tem uma história bem bizarra nos bastidores, já que o ator Claudio Cassinelli, né, o italiano, que fazia um dos bandidos que perseguia o herói Paco, acabou morrendo durante as filmagens junto com o piloto de um helicóptero, quando o helicóptero caiu durante a gravação de uma cena. E como naquele tempo a gente não tinha computação gráfica, eles simplesmente mataram o personagem de costas com um tiro, utilizando um dublê. Foi o jeito que eles acharam para dar um fim para a história do personagem. E um outro motivo pelo qual esse filme é bem conhecido aqui no Brasil é que a criançada lá dos anos 80, que no caso somos nós hoje em dia, viram bastante a capa desse filme nas cartelas dos personagens dos SOS Comandos lançados pela Gulliver. Lembram disso?
Agora, eu fico me perguntando, será que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Já que provavelmente os italianos não pediram autorização para os americanos para usar aquelas cenas do Exterminador do Futuro, e eu duvido muito que a Gulliver tenha feito a mesma coisa lá com os italianos. O que vocês acham? E outro filme que tinha tudo para se tornar uma baita de uma bomba, mas acabou sendo um filmaço de terror, foi Demons, Os Filhos das Trevas, ou Demoni, nome original desse filme, quando ele foi lançado em 1985 lá na Itália, e ele foi dirigido pelo grande Lamberto Bava. E esse filme, para quem lembra dele, tem uma história bem sem pé nem cabeça, que de tão ruim que ele acaba dando uma volta completa no mundo e fica bom demais. Já que ele contava a história de uma galera que era convidada para assistir uma estreia de um filme de terror num daqueles cinemas bem vagabundos em alguma cidade perdida lá dos Estados Unidos, ou, no caso, em algum lugar da Itália, né? Tudo vai muito bem, até que alguém resolve pegar uma máscara que estava exposta lá no saguão do cinema e tem a brilhante ideia errada de colocar ela no rosto. Quem é que faz isso em filme de terror? Me conta. E aí, a máscara acaba fazendo um cortezinho de nada no rosto de um dos personagens. E aí, tudo vai indo muito bem, o filme começa a passar lá na tela do cinema, e aí, ao mesmo tempo que os demônios vão aparecendo no filme, né, que tá passando na tela, numa metalinguagem muito legal, os demônios também começam, né, por causa dessa guria que tinha se machucado no rosto, eles também começam a aparecer dentro do cinema e matar a galera. E aí, como começa a rolar grito na tela do cinema e ao mesmo tempo ali dentro do cinema, até a galera entender, o pau já pegou, já rolou um monte de gente morta, e aí, claro, metade é sobrevivente, a essa altura, né, e metade já é zumbi. E é bem na hora que o pau tá pegando que eu vou destacar uma cena que me marcou demais quando eu era pequeno. Já que tem uma hora que a raça sobrevivente acaba se escondendo em uma sala cheia de corredores. Aí eles botam um monte de cadeiras de um lado e ficam olhando pelas frestas. É nesse momento que aparece um monte de demônios entre uma neblina e eles vêm com tudo, e o mais legal, os olhos deles estão brilhando. Olha, com certeza eu não sei se a ideia era essa, mas acabou sendo uma das cenas mais bem feitas e horripilantes do cinema de terror dos anos 80. E o filme é tão animal, mas tão animal mesmo, que acaba rolando até uma batalha entre os sobreviventes e os demônios no final do filme. E a batalha tem direito a herói e a mocinha em cima de uma moto, fatiando a diabada com uma espada ninja. Já imaginaram ver isso no filme? E o final, é claro, eu só não vou contar ele para não estragar a surpresa se por acaso algum de vocês ainda não assistiu, que eu duvido muito. Mas eu posso dizer que o final é aqueles dignos de filme de terror italiano dos anos 80, coisa que só os italianos sabiam fazer. E Demons ainda teve uma continuação produzida em 1986, que de continuação mesmo não tinha nada, porque era quase que um remake do primeiro filme, mas que era, vou dizer hein, tão legal quanto o filme original. E aí, lembravam desses filmes que eu falei até agora, do Demons e do Kerouac Mãos de Pedra? Sabiam que eles eram filmes italianos? Deixa aqui nos comentários que eu tô bem curioso para saber. E vocês sabem muito bem que a trilogia Mad Max foi um dos maiores sucessos dos anos 80 e rendeu bastante dinheiro tanto para o cinema australiano quanto para o cinema norte-americano. E um filme que fez sucesso utilizando carros velhos, deserto, um monte de gente vestida com roupa ridícula, né? Com roupa de segunda categoria, será que não ia chamar a atenção dos italianos? É claro que chamou. E eles acabaram produzindo um monte de filmes paupérrimos, mas que fizeram bastante sucesso. E um deles foi Warriors of the Lost World, ou Guerreiro do Mundo Perdido, como ficou conhecido aqui no Brasil. E aqui o diretor norte-americano David Worth foi para Roma em 1983 só para poder filmar essa trecheira. E levou junto com ele astros norte-americanos de filmes B, como por exemplo o mito Fred Williamson, que vocês devem conhecer por causa do filme Um Drink no Inferno, além do Donald Pleasence, que apesar de ser reconhecidíssimo como ator, adorava se meter nessas porcarias. E pro papel principal, ele acabou levando Robert Gint, o astro dos filmes do Exterminador. Não é do Exterminador do Futuro do Schwarzenegger, é aquele Exterminador, lembra? Um cara que vinha bem doidão lá do Vietnã e começava com um lança-chamas a tocar fogo em todo mundo? Pois é, o Exterminador, que era outra bagaceira boa lá dos anos 80.
E o Guerreiro do Mundo Perdido era basicamente um Mad Max 2 dos pobres. E enquanto o Mad Max, tinha o Mel Gibson, aqui a gente tinha o Robert Gint interpretando The Rider. E enquanto o Mad Max tinha um V8 Interceptor muito estiloso, o Robert Gint tinha uma moto que não ficava por menos. Mentira, ficava bastante por menos. Porque era uma moto pequenininha com uma carenagem gigante que não enganava ninguém quando eles diziam que ela chegava a 300 km por hora. Eu acho que não chegava nem a 20. E o filme ainda tinha uma pitada de super máquina, já que o herói conversava com a moto dele igual o Michael Knight conversava com o Kit. E era isso, o filme era uma mistura muito louca de Mad Max 2 com Indiana Jones e 007 contra Dr. No, já que aqui o Robert Pleasence praticamente era o mesmo personagem lá, o inimigo do 007. A única diferença é que para cada australiano que o Mad Max matava, o nosso herói matava 10 coadjuvantes italianos, enquanto era ajudado pelo Fred Williamson, que provavelmente participou desse filme só porque estava de férias lá pela Itália. Não, eu vou dizer pra vocês que esse filme até que ele ficou bem datado, ele ficou bem esquisito se a gente assistir hoje em dia, mas eu vou dizer, isso tem um lado positivo. Basta a gente juntar um monte de amigos, pegar alguns engradados de cerveja que a diversão tá garantida. E outro filme italiano que foi um sucesso absoluto aqui no Brasil foi Thunder, Um Homem Chamado Trovão. E claro, foi sucesso porque ele passou mais ou menos umas 200 vezes no SBT e eu garanto, ninguém se cansava de assistir. E esse filme, tanto lá nos Estados Unidos quanto na Itália, ficou conhecido como Thunder Warrior. E Thunder foi produzido em 1983 pelo diretor Larry Ludman, nome americano do grande Fabrizio De Angeli, tá vendo? Os italianos adoravam se passar por norte-americanos. E ele ficou famoso por dirigir pérolas como Impacto Mortal, Missão Cobra e Killer Crocodile. Olha só o nome dos filmes que o cara fazia. E o filme Thunder, Um Homem Chamado Trovão, é óbvio, contava a história de Thunder, um índio norte-americano, que depois de lutar no Vietnã, voltava para sua casa, que ficava numa reserva indígena, pertinho de uma cidadezinha lá no sul dos Estados Unidos. Só que quando ele chegava na cidade, ele era maltratado pelo xerife malvadão. Depois de reagir a uma sessão de tortura, ele acaba fugindo para o deserto, onde é caçado pelo xerife e por um monte de policiais. Óbvio, o cara é muito bem treinado e no final acaba com todo mundo e ainda destrói a cidade do xerife. Pera. Tá, eu sei, vocês devem estar pensando assim, o Taylor ficou maluco, Ele tá falando do Thunder e agora começou a falar a respeito do Rambo programado para matar. Não, eu não troquei a sinopse. Thunder, Um Homem Chamado Trovão, é basicamente a versão italiana de Rambo, programado para matar. O problema aqui é que o xerife não é só um bundão, que acha que manda na cidade, como no caso do Rambo. Aqui, o xerife é um mau caráter mesmo, que queria vender a reserva indígena da qual o Thunder fazia parte. Então Thunder é basicamente o filme do Rambo, só que no lugar do nosso grande Sylvester Stallone, entra o ator Mark Gregory. Ou melhor dizendo, o ator Marco de Gregório, que atuava igual uma porta. Já como xerife, entrava o grande Bo Swenson no lugar do malvadão Brian Dennehy. E Thunder é um daqueles filmes que tinha tudo pra ser ruim, e na verdade ele é bem ruim mesmo, só que assim, ele também é daquele tipo de filme que de tão ruim fica bom. E hoje em dia, além de ser cult, ele é considerado uma das melhores cópias de Rambo programado para matar. Outra coisa, eu desconfio que esse filme também acabou fazendo bastante sucesso lá fora. Assim, sucesso não, mas eu acho que ele foi bem de boa, já que ele teve 2 continuações, só que mantendo o ator principal, o diretor e uma cronologia até que bem acertadinha, coisa que era bem pouco comum para os filmes italianos, que costumavam fazer 1 milhão de continuações, mas sempre com novos atores, com novas histórias, que nada tinham a ver com o filme original. É uma pena que Thunder, o Homem Trovão, seja um filme bem difícil da gente achar na internet. Eu mesmo, para poder assistir os 3 filmes, tive que comprar no Mercado Livre as cópias em VHS, senão eu não tinha conseguido reassistir. Mas, mesmo assim, para quem gosta, vale a pena colocar uma lanterna, pegar uma picareta e sair cavando aí na internet atrás desse filme. E se alguém achar, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu sei que essas curiosidades a respeito de filmes dos anos 80, sobre filmes italianos, elas são quase que infindáveis. Então, com certeza a gente pode fazer um segundo, um terceiro programa
falando a respeito disso. Inclusive, eu sei que eu tô devendo um programa a respeito da dupla Bud Spencer e Terence Hill, uma das duplas americanas ou italianas, né, mais conhecidas de todos os tempos. Então, se vocês querem esse tipo de programa, não esqueçam de compartilhar esse aqui e deixar aquele like felpudo, porque daí eu vou saber que vocês querem muito mais. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê na semana que vem e valeu!